A paz do Senhor a todos os irmãos. Quem vos fala aqui é o pastor Daniel Correia. E eu quero deixar uma mensagem de Deus para a sua vida. E essa mensagem, ela vai estar localizada no YouTube, no nosso canal, que é pastor Daniel Correia. E a mensagem que Deus colocou no meu coração está no livro dos Salmos, de número 24, e versículo de número 1. É um salmo bastante conhecido, mas eu quero compartilhar com vocês aqui, ok? Diz assim, o domínio universal de Deus, quem é digno de entrar no santuário? Deus é o Rei da Glória. Salmos de Davi. Do Senhor é a terra e a plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus, de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. Amados e queridos irmãos, nesta tarde tão gloriosa de terça-feira, dia 24 de março, eu quero deixar à sua vida essa mensagem. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Para narrarmos esses salmos, precisamos entender e percorrer sobre a Bíblia Sagrada para falar um pouco da história deste homem que foi um espelho para muita gente, mesmo diante de tantas falhas cometidas como Davi cometeu. Davi, ele foi escolhido por Deus em um tempo que as pessoas se auto-intitulavam e confiavam na sua própria capacidade para poder exercer um cargo que Deus havia designado para um rei. Ser rei era questão de uma responsabilidade para poder cuidar não só de um povo, mas de algo muito mais importante, que eram as coisas de Deus. Davi, todo mundo sabe que lá no 1 Samuel 16, ele foi ungido no meio dos seus irmãos justamente por isso. Porque quando o profeta chega na sua casa, ele não está em casa, ele está trabalhando. E quem está em casa são os seus irmãos, sem ocupação nenhuma. Para entender essa mensagem, nós precisamos percorrer a Bíblia e ver que quando Davi foi ungido rei e Deus o surpreendendo no meio dos seus irmãos, ele não vai assumir um reinado porque a idade de um sacerdote em um tempo, naquela época, não permitia que um jovem promissor sentasse sobre um trono. Mas Davi volta ao campo para cuidar das suas tarefas e dos seus compromissos. Entendendo Deus que se Davi defendia as ovelhas do urso e do leão, sendo eles animais, que dirá do ser humano que Deus colocaria sobre as tuas mãos? Davi, quando inicia o teu ministério, participando de grandes e grandes batalhas, vai Deus testificar a Davi assim: Davi, você será um homem em que eu vou te usar, e das tuas mãos, Davi, tu vencerás muitas batalhas e muitas guerras. Entender que quando Davi foi levantado, correu-se contra o tempo para poder trazer de volta a Israel a Arca da Aliança que se havia perdido. Perderam a presença de Deus. Israel
havia-se praticamente se rebelado contra Deus e só servia ao Senhor por aquilo que Deus poderia dar, fazendo com que Deus ficasse tão angustiado com Israel, que Deus sai com a sua presença no meio do povo, permite a morte do sacerdote Eli, matando os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, por se vender na porta do templo, fazendo com uma das esposas de Ofni e Finéias gera um filho, e quando o filho nasce, ela coloca o nome do filho de Icaboa, que quer dizer, foi-se a glória de Deus de Israel. Entendeu Deus que se eu estando presente eles não me valorizam, por que é que eu tenho que ficar no meio deles? Olha a permissão de Deus, a arca sai do meio do povo e vai para a terra dos filisteus. Entendendo Deus que o seu povo que tinha que o reverenciar, que tinha que ser grato pelo que ele fez, não foi capaz disso, Deus se pergunta, o que eu vou fazer no meio de um povo desse? Vocês só sabem murmurar, reclamar, falar mal das coisas que eu faço. Então não precisa eu estar no meio deles. Quando a arca da aliança sai, o povo começa a padecer e a sofrer uma necessidade muito grande. E não só sofreu mais porque Deus levantou profeta, sacerdote, juiz como Samuel, que foi intercessor do povo, em trazer o povo de volta a humilhar-te perante o Senhor. Durante este tempo, Israel está precisando de um rei para que pudesse o governar, para que pudesse direcionar a eles, porque o povo queria alguém na linha de frente, porque alguém precisava ser responsável pela comida, pela bebida e por guardar eles de tudo quanto é inimigo que pudesse prevalicar contra ele em sua época. O povo não queria um líder para ser submisso. O povo não queria um líder para que eles pudessem obedecer. O povo queria um líder para que o líder pudesse comprar a briga do povo e entender: nós não vamos morrer porque temos um líder que vai nos defender de qualquer situação que nos sobrevier. A história diz que Saul foi colocado no grito do povo, mas não deu certo por muito tempo, porque começou até que bem a sua obra e acabou que não conseguiu concluir, porque a soberba adentrou dentro do seu coração, fazendo Deus então ir até a casa de Jessé o belenita, entre 8 filhos, e o mais caçula deles era Davi. Davi era mais novo que Abinadab, Samá, Eliabe e outros irmãos dele. Mas por que Deus escolheu Davi? Não só porque ele era pequeno, porque alguns pregadores intitulam isso: Deus sempre vai escolher o pequeno, sim. Não porque ele já estava no campo trabalhando, porque os irmãos de Davi também trabalhavam. Mas Deus escolheu Davi para mostrar que Deus pega aquilo que para o homem é inacreditável para ser referência à nação de Israel. Quando Davi foi ungido no meio dos seus irmãos, os seus irmãos não acreditaram. Os seus irmãos se perguntaram por que ele, por que ele, por que ele. Com Deus não tem explicação, com Deus é e ponto final. Então Davi, quando é ungido, o tempo vai se passando e Davi começa a enfrentar grandes dificuldades, lutas que começam a vir de dentro da sua casa. Davi destrói um gigante, porque é uma situação que Deus criou para que Davi tivesse naquele cenário, onde o gigante iria destruir todo mundo, porque todo mundo estava com medo de enfrentar. Então Davi, que se representa, vence o gigante. E Davi começa a sair como herói no meio da nação de Israel, porque as mulheres começam a cantar. Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Entendendo Deus que a fama não subia ao coração de Davi, porque Davi estava sendo aglomerado, Davi estava sendo, os holofotes estavam sobre ele. Davi entendia que cada dia que passava era uma batalha que tinha que se enfrentar. Mas a maior batalha de Davi não estava fora de casa. A maior batalha de Davi estava dentro de casa.
Porque você lutar contra os seus próprios irmãos, você lutar contra a inveja, você lutar contra a falsidade, você lutar contra a calúnia, às vezes são coisas que nos dói, porque aqueles que deveriam estar conosco, aqueles que deveriam nos abraçar, nos ajudar em oração, é os primeiros que torcem para que a gente não vai até o fim. É claro que ninguém vai falar o português claro para você, eu quero que você caia, eu quero que nada dê certo, não. As pessoas não falam e nem pensam num português claro, mas a pessoa tem uma mente tendenciosa, naquela visão que se acontecer alguma coisa com você, ela vai chegar à conclusão que foi a soberba, que foi o eu, que foi porque você se achou. Mas preste bem atenção no que eu vou dizer para você aqui nessa tarde, na rádio Choremaia Sé, do Icalamarasuri Ande Comanai. Davi estava lutando mediante tudo e todos, mas Davi disse: eu não vou baixar a guarda. Sabe o que eu acho mais interessante? Que por mais falhas que Davi cometeu, por mais lutas que Davi passou, Davi bateu no peito e Davi disse assim: não, Deus confiou em mim, eu vou até o fim. Quando eu acho a história mais linda da Bíblia, foi quando Deus designou Davi, mesmo depois já de relacionado com Mical, filho de Saul, vai trazer a arca da aliança para dentro de Jerusalém. Quando Davi, depois de tantas e tantas e tantas batalhas, sabe o que eu acho mais interessante? Um homem que começou sozinho, um homem que começou com todo mundo contra ele, um homem que começou desacreditado pela sua própria família, agora tem um exército que representava os seus valentes, os valentes de Davi. Aqueles que Davi conheceu em meio ao vale, aqueles que Davi conheceu em meio às cavernas, aqueles que Davi conheceu em meio às dificuldades, porque conhecer amigo na bonança é fácil. Agora eu quero ver criar uma amizade na dificuldade. Essa que tem raiz, essa que tem estrutura. Então Davi levanta intercessores para estar com ele, que eram os seus valentes. E quando Deus dá ordem a Davi para trazer a arca da aliança para dentro de Jerusalém, uma festa foi preparada. Só para resumir aqui, para nós terminar, uma festa foi preparada, uma festa foi bem planejada por Mical. Mas Davi não estava preocupado com a festa, Davi estava preocupado com a batalha que ele iria enfrentar, porque ele não ia chegar na terra dos filisteus e tomar a arca sem que houvesse dificuldade, não. Ele sabia que lutas teria, dificuldades teria, mas Davi já estava preparado, e quem ficou em Jerusalém está ansioso para ter de volta o amuleto, não o amuleto da sorte, mas a visão daquilo que nunca se deveria ter perdido, que era a presença do Senhor. Imagina os Salmos de número 24 e volta no tempo lá de 2 Samuel, mesmo quando Davi chega na casa de Abinadab, quando a arca passou ali mais de 20 anos, e Abinadab não se dá aos seus 2 filhos para que guiasse a arca, porque eles conheciam, manejavam a arca perfeitamente. Só que o que eles não sabiam era que Deus não estava preocupado com o protocolo, Deus estava preocupado com renúncia. Eita, é muito forte. Deus não estava preocupado com protocolo, Deus estava preocupado com renúncia. Aí Davi pega, junto com os filhos de Abinadab, Aiô e Uzá, e começam a guiar o seu exército segundo a Jerusalém. Só que no meio do caminho, o carro que levava a arca com os bois tomba, Uzá toca na arca, e o que acontece, pastor? Ele vai morrer porque tocou na arca de uma forma indigna. Davi se entristece, Davi pega a arca aos seus valentes. Talvez, resumindo aqui, conjecturando, Davi diz assim: olha gente, é o seguinte, vê onde vocês podem deixar essa arca por um tempo, porque precisamos respirar. Aconteceu uma morte aqui, eu não entendi porque o Senhor fez isso, eu preciso conversar com Deus, eu preciso questionar a Deus. Foi quando a arca, meu irmão, segundo a Bíblia, foi lá na casa de Obed-edom. Obed-edom queria saber o significado dela, se dentro da arca tinha um maná, as tábuas dos 10 mandamentos, e a vara de Arão que florescia representava
representava a riqueza de Israel. Então Obed-edom, sofrendo na família, com a sua esposa estéril, com as suas fazendas mal, com a tua vida e a tua saúde decaída, ele coloca a arca no melhor lugar de dentro da sua casa. Diz a Bíblia Sagrada que depois de tudo isso, nunca um homem foi tão abençoado como Obed-edom. Olha que interessante, eu termino aqui a mensagem dizendo uma coisa para você. Quando Davi então recebe a notícia que a casa de Obed-edom foi abençoada, Davi começou a entender uma coisa: presença de Deus é feita para ser reverenciada e não para cumprir protocolo, não. Davi então retoma a arca e vai para Jerusalém. E quando Davi está chegando em Jerusalém, que a festa está preparada, que a Mical vai lá para a janela, você consegue imaginar Davi olhar para a situação e dizer assim: ó, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Aí a multidão grita: mas quem é este Rei da Glória? Aí Davi diz: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Deixa eu dizer uma coisa para você através dessa mensagem que você vai assistir no meu canal. Reverencia a presença de Deus todos os dias na sua vida. Deus não quer protocolo, Deus quer renúncia. Deus não quer pessoas falando bonito, Deus não quer pessoas colocando palavras bem colocadas, Deus não quer pessoas politicamente corretas. Deus quer pessoas que quando o vê, desça, se humilha, adora, pula, dança, glorifica. Porque a Bíblia diz que quando a arca de Deus está chegando em Jerusalém, os anciãos não conseguem se conter. Os valentes de Davi estão tremendo à parte e não conseguem se segurar e não conseguem controlar as emoções. Mas eles esperavam em Davi, a reação de Davi, para que eles pudessem extravasar do que eles ali estavam sentindo. Quando a própria Bíblia diz que nem Davi conseguiu se controlar. Davi desce do carro, tira a coroa, tira as vestimentas de rei, desce do salto e vai adorar. Mesmo Mical chamando ele de vadio, mesmo Mical tentando desmoralizar Davi, Deus vai dizer a Davi: Davi, dança, me adora. Eu prefiro você dançando do que você pecando. Eu prefiro você me glorificando, Davi, do que você matando homens. Então eu quero dizer uma coisa para você: Deus prefere ver você adorando a Ele, reverenciando a Ele, do que você bebendo, do que você fumando, do que você se prostituindo, do que você se masturbando, do que você falando mal um do outro. Desculpe o termo da palavra, mas eu tinha que falar isso. Guarda isso para o teu coração. Nós vivemos num mundo onde as pessoas querem ser aquilo que elas não são. Elas demonstram uma coisa, mostram para você uma coisa que às vezes elas não são. Tem gente que mostra ser limpo por fora, mas é podre por dentro. A Mical preparou tanto uma festa para o povo adorar, porque ela teve que ficar na janela murmurando e reclamando. Festa aonde vai ter a presença de Deus não tem protocolo. O protocolo é só no início, porque depois, meu irmão, o protocolo é quebrado e a gente não consegue se conter. A gente não consegue se conter. Eu quero profetizar para você nesta tarde e dizer uma coisa para você de todo o meu coração nesses 20 minutos de mensagem. E aqui eu fecho a Bíblia para dizer uma coisa para você. Grite bem alto: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entrada eterna. E alguém vai dizer: mas quem está entrando? Tu vai dizer: o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? E você vai dizer: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Receba essa mensagem e que o Espírito Santo possa continuar falando na tua vida mais e mais. Pai, eu te glorifico e eu te exalto.
Pai, por essa pequena ministração aqui que nós aqui pregamos, Pai. E eu quero te pedir, visita essa geração, Senhor, que está mais preocupado com o politicamente correto do que deixar o Senhor os envolver. Levantai, ó portas, as vossas cabeças ao entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. Deus abençoe a sua vida e a sua família.